Olá, galerinha do nono ano. Aqui quem está falando é o professor Renato. Eu estou aqui para dar continuidade na correção dos nossos exercícios que foram passados no último encontro. Esses exercícios estão na página 15 do Caderno do Futuro. E todos os exercícios que foram disponibilizados para que vocês possam fazer no Caderno do Futuro, eles falam sobre o primeiro caso de racionalização de denominadores, correto? O primeiro exercício dessa aula que a gente vai resolver, que é a aula de correção parte 2, vai ser raiz quadrada de 3 dividido pela raiz quadrada de 2. Vocês podem pensar que esse exercício aqui ele vai mudar a metodologia de resolver, porque no meu numerador eu tenho algo diferente do que eu tinha anteriormente. Mas nesse caso aqui de exercício não muda o jeito de fazer, porque eu tenho um número irracional também no numerador não, beleza? O meu problema desse tipo de fração é quando eu tenho no denominador, quando eu tenho no denominador um número irracional, que nem aqui é o caso que está acontecendo, a raiz quadrada de 2. Então, para eu resolver isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar o que eu chamo de fator racionalizante. Quem é o fator racionalizante? Pelo que nós já vimos nos exercícios anteriores, que nós fizemos a correção, ele vai ser quem? Nesse caso aqui, a raiz quadrada de 2. Então, eu vou pegar, multiplicar o numerador pela raiz quadrada de 2 e multiplicar o denominador também pela raiz quadrada de 2. Então, feito isso aqui, ó, é aquela primeira propriedade que eu trabalhei nos encontros anteriores. No nosso primeiro encontro, na aula de introdução, quando eu estou multiplicando radicais com os mesmos índices, eu conservo o radical, que nesse caso aqui é uma raiz quadrada, e multiplico os radicandos, que aqui eu vou, no numerador, quem são esses radicandos? Eles são o 3 e o 2. Então, aqui eu vou pegar 3 vezes 2, correto? No denominador, aplica a mesma propriedade. Dividido pela raiz quadrada de 2 vezes 2, que são os radicandos. Aí, aqui, no numerador, como é que fica? Conserva o radical, no caso, raiz quadrada, e 3 vezes 2 vale quanto? 6. E no nosso denominador vai ficar como? Conserva a raiz quadrada, e 2 vezes 2 vale quanto? 4. Correto, gente? A raiz quadrada de 6 dá exata? Com certeza não. Então, como a raiz quadrada de 6 não dá exata, eu vou repeti-la. A raiz quadrada do número 4 dá exata? Dá. Então, como dá exata, eu calculo ela. E quanto é que dá a raiz quadrada do 4? 2. Beleza? Com isso, nós resolvemos essa conta e chegamos ao resultado final. E é aquilo que eu já venho explicando nas correções anteriores. Resolver esse tipo de fração aqui, esse tipo de divisão, é muito mais complicado do que resolver essa, tá certo? Vamos para o próximo exercício. Eu tenho a raiz quadrada de 8 sobre a raiz quadrada de quanto? De 3. Então, o que eu vou ter que fazer para resolver esse problema aqui, ó? O que eu fiz no exercício anterior, que é multiplicar pelo aquilo que eu vou chamar de fator racionalizante. E quem é o fator racionalizante aqui, ó, nesse caso? É a raiz quadrada de 3. Então, eu multiplico em cima pela raiz quadrada de 3 e multiplico embaixo pela raiz quadrada de 3. Aí fica como? 8 vezes a raiz quadrada de 3, raiz de 8 vezes a raiz quadrada de 3, eu vou conservar o radical, do mesmo modo que eu fiz no exercício anterior, e vou multiplicar os radicandos, 8 vezes 3, correto? No denominador, do mesmo jeito, conserva o radical, que é a raiz quadrada, e pega 3 e multiplica por quanto? Por 3. Certinho, pessoal? Então, para terminarmos de resolver essa conta, ficaria como? Quanto que vale 8 vezes 3? Muito bem. Vale 24. Aí eu vou pegar, ó, no numerador, vai ficar a raiz quadrada de 24, que provém da onde? É originado da onde? De 8 vezes 3, sobre a raiz quadrada de quanto? De 3 vezes 3. Só quanto é que é 3 vezes 3? 9. Beleza? Aí, para nós finalizarmos esse exercício, fica como? Raiz quadrada de 24. Beleza? No numerador. E no denominador vai ficar como? Raiz quadrada de 9. Quanto é que vale a raiz quadrada de 9? 3. Beleza, pessoal?
Então, com isso eu percebo que resolver essa divisão da raiz quadrada de 8 pela raiz quadrada de 3 é muito mais complexo do que resolver a raiz quadrada de 24 por 3. Beleza? Lembrando que essa raiz quadrada de 24 ela não é a raiz quadrada exata. É uma raiz quadrada aproximada que existe um processo que eu ensinei para vocês nos encontros anteriores também, para que vocês possam resolver. Beleza? Aí vamos fazer o nosso próximo exercício aqui, ó. 2 sobre a raiz quadrada de 10. Esse exercício é complicado de resolver? Não, porque a gente já fez alguns outros exercícios muito parecidos com esse. Como é que eu resolvo ele? Eu vou ter que tirar o cara que está causando o problema. Quem é que está causando o problema aqui nesse caso? É a raiz quadrada de 10. Então o que eu vou ter que fazer? Ó? Vou ter que multiplicar pelo meu fator racionalizante. Quem é ele? É a raiz quadrada de 10. Então eu multiplico no numerador 2 pela raiz quadrada de 10 e no denominador eu vou pegar e vou multiplicar pela raiz quadrada de 10 também, porque ele é o meu fator racionalizante. Feito isso, como é que fica em cima? Em que é no meu numerador? Fica do mesmo jeito, 2 raiz quadrada de 10. Não compensa fazer essa conta. Sobre aqui embaixo, o que eu vou fazer? Primeira propriedade, raiz quadrada de 10 vezes 10, beleza? Então, 2 raiz quadrada de 10 eu só vou estar repetindo. E no denominador vai ficar como? Raiz quadrada, estou repetindo o radical, e 10 vezes 10 vale quanto? 100, ok? Aí feito isso, o que eu tenho aqui? Ó? 2 raiz quadrada de 10 é o meu numerador, e no meu denominador vai ficar como? Quanto é que vale a raiz quadrada de 100? Eu sei quanto é que vale ela? Eu sei calcular ela? Sei. Espero que também vocês saibam. Raiz quadrada de 100 vale quanto? Vale 10. Observe um fator que é bem diferente dos anteriores. O 2 e o 10 são números múltiplos entre si. Então, nesse caso aqui de exercício, quando eu perceber que eu tenho dois números múltiplos entre si, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar. Então, aqui eu vou dividir o 2 e o 10 por quanto? Eu vou simplificar essa fração. Simplificar ela por quanto? Por 2, beleza? Então aqui eu divido o meu denominador, eu vou dividir ele por 2 e o meu numerador também eu vou dividir ele por 2 para simplificar essa fração. Então, no final das contas, o que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui, ó. 2 pela raiz quadrada de 10, ele vai dar na mesma, depois de ter feito uma série de contas, ele vai ser a mesma coisa que a raiz quadrada de 10. Por que, professor, raiz quadrada de 10? Porque 2 dividido por 2, 2 raiz quadrada de 10 dividido por 2, eu vou dividir o 2 por 2, e 2 por 2 dá 1, ok? No meu denominador vai ficar 10 dividido por 2 vale quanto? Vale 5. E com isso, o resultado que eu obtenho nessa conta que eu estou destacando aqui, ele é o mesmo resultado que eu obtenho se eu quisesse pegar 2 e dividir isso pela raiz quadrada de 10. Espero que vocês tenham compreendido essa correção desses 3 últimos exercícios aqui. Fiquem com Deus e até a nossa próxima oportunidade. Lembrando que nessa próxima oportunidade a gente vai estar dando sequência ao tema de racionalização de denominadores com o nosso segundo caso. Abraço e fiquem com Deus.